Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro MTCast de 2024. Estamos de volta. Muitos episódios programados para vocês esse ano. Muita gente especial vai passar por aqui. 2023 a gente trouxe nadadores olímpicos, trouxemos ciclistas olímpicos, trouxemos muita gente aí. Esse ano a ideia é continuar trazendo esse mix aí de atletas de endurance, a galera do triatlo, a gente falar dos mundiais, a gente falar, enfim, um pouco do endurance no geral para vocês. E vamos começar esse ano do mesmo jeito que a gente começou ano passado. Trouxemos aqui estou trazendo aqui meus amigos Rafael Palito, treinador da CPH, múltiplas vezes campeão de 70.3 e de Ironman Full, e Alexandre Bauman, meu parceiro do nosso triatlo, treinador, tem a assessoria dele também na Bauman, multinegócios, o homem está de volta aos treinos agora. Então trouxemos dois para a gente falar sobre 2023, dadas as nossas expectativas de 2022, o que aconteceu em 2023, falar sobre o ano dos atletas brasileiros, claro, cenário de provas. Então aqui são dois dos caras que trabalham muito nos bastidores para fazer com que o cenário profissional no Brasil cresça e volte a crescer cada vez mais. Então são pessoas muito importantes aí, muitas vezes vocês não estão ligados tanto que eles fazem aqui, mas estou aqui para ratificar e orgulho de trabalhar com eles também nessas iniciativas. Então a gente vai falar um monte de coisa sobre o que esperar de 2024 também, o Ironman Pro Series, a PTO vai conseguir fazer as provas, os Jogos Olímpicos, 2024, ano olímpico, tem medalha, tem chance de medalha Brasil? Não tem? Confere o que a gente vai dizer. Antes da gente seguir para o nosso episódio, falar do nosso patrocinador, ela, a Dux. Estamos juntos em 2024, a Dux vai estar no MT House, vai ter muito conteúdo com a Dux, muita coisa para fazer, legal? Então já agradecendo a Dux por essa parceria o ano inteiro juntos. Os produtos são espetaculares, a gente vai fazer o review dos produtos aqui, mandando cada vez mais, que a linha é gigante, dá o ano inteiro e dá para renovar o contrato. Vamos renovar, Dux? Dá para renovar mais uns 5 anos aqui, só para falar dos produtos da Dux. Então, parceiraça juntos em 2024. Então, vou deixar o link aqui com o link do site com o cupom de desconto do Mundo Tri. Você pode também ajudar o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo, como? Sendo membro do Mundo Tri. Então, aqui no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o botão Seja Membro, e ali tem uma lista de todos os benefícios que só o membro do MT Club tem. Então, eles assistem os episódios antes, tudo quanto é conteúdo nosso do YouTube, nossos membros assistem antes. A gente sempre troca ideia, eles sabem das pautas, sabem o que está acontecendo, dão pitaco nas pautas também, tem descontos especiais, são convidados para eventos que só eles serão convidados. Então, todos eles sabem antes de vocês e ajudam a gente a fazer o Mundo Tri cada vez melhor. Então, considere ser membro do Mundo Tri, o valor é um gelzinho só, um gelzinho por mês. Vamos lá, ser membro do Mundo Tri, ajudar a gente a fazer mais e mais conteúdo para vocês nesse 2024. Vou deixar o link também de camiseta, boné, mochila, todos os nossos produtos Mundo Tri. E agora sim, vamos para o episódio sobre o que esperar de 2024 no cenário do triatlo. Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro MTCast aqui de 2024. Estou aqui com duas figuras carimbadas aqui do nosso MTCast. Começar por ordem alfabética aqui, meu amigo Ale Bauman. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem, Gabriel? E vocês? Como é que estamos? E Rafael Palito, a lenda. O homem das festas na piscina comemorando o título do Ironman, velho. Esse cara não aguenta mais, Bauman. E aí, galera, Não, tudo bem? Boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Espero continuar caindo na piscina, né? Vamos tem que começar. só chamar os amigos aí, né, Gabriel, para essas festas. As festas lá de comemoração já são lendárias lá do CPH. Claro. Tomara, né, Palito? Mais festas, né? Tomara que tenha mais, tomara que tenha várias. Vai ter, com certeza. Bom, vamos começar falando de 2023 ainda. Então, um ano a gente gravou, já é a segunda que a gente está fazendo isso, que eu acho que da gente dá pitaco, não é para a gente estar certo, é só para a gente falar o que a gente achou, o que a gente acha, o que a gente está olhando aí, né? Estamos gravando em dezembro, mas o que a gente o que foi do ano e o que vai ser o próximo. Então, assim, 2023, um ano, quando a gente gravou, a gente tinha uma perspectiva com muitas poucas provas para profissionais. Depois o calendário foi se no Brasil, né? Falando de Brasil, o calendário depois foi se materializando, né? A gente teve o Capixaba de Ferro, depois o Ironman Brasil, depois Iron Cruz. Aí depois a gente acabou o Iron Cruz, eu lembro que falei pro Bauman, falei, cara, a gente não tem mais prova, segundo semestre a gente não tem prova, e estamos falando de longa distância, né, galera, meio longa distância, né, da curta, da teve Sesc Caiobá e o Troféu Brasil. Depois acabou aparecendo o Triathlon, e depois Fortaleza e o Challenge, né, o 70.3 Fortaleza e o Challenge. Começar pelo Bauman aqui, não foi o ano ideal, mas foi melhorando durante o ano, né, velho?
Acho que a gente começou um ano. A gente acreditava, na verdade, mas não tínhamos nenhuma expectativa e o cenário foi se desenhando ao longo do ano. Foi muito bom, o que, de certa forma, alavancou ainda mais para esse ano de 2024, tá? Por exemplo, o White Triathlon que você comentou, ele apareceu ali né, no segundo semestre. Eu lembro que o Lucas me ligou, né? Falou contigo, falou comigo. Poxa, Bauman, queria tanto trazer a Elite. E hoje o Lucas já conseguiu realizar a prova dele. A turma que fez lá adorou a prova, organização muito boa. E o Lucas aí já tem projeto aí para quem sabe trazer PTO para o ano que vem, né? Ou seja, então na minha vista, o que eu consigo ver aí é que 2024 mesmo o triatlon profissional que a gente acompanha, que nós três acompanhamos de perto aqui, e a gente sabe que, às vezes, o triatlon profissional brasileiro acaba ficando um pouquinho desacreditado com relação a provas e premiações. No meu ponto de vista, para 2024, eu acho que vai se desenhar melhor. Por que eu digo isso? A gente tem o Iron Cruz que vai vir forte o ano que vem, tá? Vai vir com uma premiação muito boa. A Gabriela, a gente tem essa relação muito boa com ela, esse contato, ela já confirmou. Então a gente sabe que vem com uma premiação boa. Fechei, tá? Vou dar uma palhinha aqui. Já tá fechado com Leandro do Rio de Janeiro, né? Então, a Federação do Estado do Rio de Janeiro vai fechar uma prova PTO para o ano que vem, agora no começo do ano também. Isso é 5 de maio. excelente. Que dia que é, Gabriel? 5 de maio, na distância 1.763,15. Exatamente, né? Tá fechado. O iTriathlon deve fechar para o ano que vem. Eu vou soltar aqui uma que, né, sem nomes ainda, mas deve acontecer esse ano também, que é aqui no Paraná, tá? Não vou citar nome ainda, mas deve aparecer esse ano, que já me consultaram. Estamos aí em tramitação para quem sabe tem a PTO. Isso a gente sem falar que acredito que a Ironman volte a fortalecer e a dar essa oportunidade para o triatlon profissional brasileiro. E o challenge aí com o café, né, que sei lá, vem alguns anos consecutivos aí fomentando também o esporte. Então, de certa forma, eu começo a ver o triatlon profissional brasileiro para 2024 de uma perspectiva um pouco melhor que a gente falou da última vez, há um ano atrás, sabe? Que a gente já não tinha muita perspectiva e o ano acabou desenrolando. Hoje a gente já tem um 2024 um pouquinho mais formado, melhor do que era, né, há um ano atrás. E como foi o andar desse ano, eu acredito que tudo tende a melhorar ainda mais. Tá? No sentido de novas oportunidades, como apareceram em 2023, aparecerem no ano de 2024 também. A gente tem o Sandro lá do GP que está sempre buscando tentar fomentar ali com premiação os atletas. Eu acredito que o Sandro talvez venha também com alguma prova com premiação, quem sabe consiga dinheiro para pontos, né? Vale lembrar aqui quem assiste a gente que é importante os pontos PTO. Né? O atleta que corre provas de longa distância e tá inserido nesse meio, é importante os pontos. Né? Sabem o peso que tem isso, sabem o peso que é hoje. Né? Tivemos um ranqueamento PTO melhor no passado, quando era os 100, né? Mas tudo bem. Hoje mesmo com a restrição ali daquela divisão monetária que a PTO dá para os atletas anualmente, ainda estar ranqueado na PTO ainda traz benefícios para os atletas e é isso que eles buscam também, essa turma que está correndo as provas de longa distância, tá? Então, na minha visão, eu vejo aí um grande cenário para o atleta brasileiro em 2024, na longa distância, e a curta distância aí a gente vai falar mais adiante, que tem muita coisa boa aí pelos nossos atletas que vão acontecer, né? Então, já que a gente falou de longa distância aí, Palito, ano bom, né? Mais uma vitória em Ironman. Como é que foi esse teu ano aí do lado técnico, teus atletas e o que você vê aí? Já que a gente falou de longa, vamos falar de longa primeiro, hein? Meia longa. Então vamos para o longa. Então, na verdade, o longa distância, falando até com um atleta amador, que é o nosso público aqui, né? 99,9999 dos que assistem se sentem mais próximo do longa distância do que da ITU, com certeza. Não, a importância dos dois
grandes, né? Não tem como dividir um lado ou outro, mas é que o atleta amador ele se sente mais próximo porque ele corre também o Ironman, corre o 70.3 e as provas aqui no Brasil principalmente. E no fim do ano passado a gente falava muito sobre essa luta aí, né, de voltar com a categoria elite, das provas com premiação, com essa disputa, enfim. Acho que foi o primeiro passo, né? Como o Bauman falou, a gente começou o ano meio que não sabia quais seriam as provas, se teriam provas. No segundo semestre, a gente até comentava em off que não tinha prova, a gente tinha o Ironman Brasil e depois acabava ali o ano. E isso fez até com que vários atletas profissionais desestimulassem, né, durante o ano, alguns atletas parando de competir, alguns atletas parando de se dedicar única e exclusivamente para isso, para que engrenassem em outras carreiras, e isso foi bem prejudicial para o cenário. Durante esses 3 anos, a gente acompanhou um declínio da categoria elite, né? Uhum. Principalmente no nível, né? Então, o nível caiu muito do profissional brasileiro para a parte de longa distância. São poucos os atletas, o N ficou menor, mas acredito agora, com a volta das provas, que nem o Bauman falou ali no segundo semestre, teve o AI, teve o 70.3 Fortaleza, teve o Challenge, então as provas voltando, automaticamente os atletas que não conseguem se enquadrar para a prova de ITU, e principalmente os mais jovens, ali com 21, 22, 23 anos, eles começam a migrar mais rápido, e aí a gente volta a ter as provas de 70, da distância 70.3 e as distâncias adaptadas com um número maior. Então, isso é um processo. Não adiantava a gente achar que também no primeiro ano agora todas as provas iam estar lotadas e com altíssimo nível. Isso não ia acontecer, era evidente, até porque esses atletas estavam sem patrocínio, sem apoio, enfim. Então seria difícil mesmo. E agora, uma nova perspectiva, achando que ano que vem a coisa vai ser melhor ainda, e aos poucos os atletas vão migrando e se achando, né, nas distâncias. Na ITU a gente tem uma geração excelente, e agora a gente precisa fomentar novamente o triatlon de longa distância. E falando sobre as provas que aconteceram, no primeiro semestre já estava mais desenhado ali, né, com capixaba de ferro e com Ironman Brasil principalmente. Para mim foi ótimo, né, no caso. A Pamela ganhou o capixaba de ferro, e ganhou o Ironman Brasil, ganhou também o 70.3 do Peru, então as provas que ela participou no Clash ela foi terceira, então foi um terceiro e 3 primeiros, E o foi Iron Cruz, excelente. né? Depois, na sequência. E depois ainda teve logo na sequência o Iron Cruz. Então, praticamente com. Apareceu até na PTO, né? Com as atletas que mais obtiveram vitórias com a chancela PTO. Então, para a gente foi excelente. E o Ironman Brasil, como sempre, é uma festa, né? Então, eu comento, para o atleta brasileiro, ele tem um peso muito grande ganhar o Ironman Brasil, porque isso traz repercussão de patrocínio, isso aproxima os atletas amadores. Então, esse ano, realmente, a Pamela chegou no Ironman Brasil muito bem e conseguiu performar de uma maneira, assim, extraordinária, com uma corrida de 2,59, com o segundo melhor tempo da prova e com as condições que a prova apresentaram, né? Então, assim, foi realmente a melhor performance do ano para ela, foi no Ironman Brasil, o que deixou a gente bem contente, né, de conseguir aquela grande performance e esperando que a gente pudesse representar um pouquinho melhor no segundo semestre, mas foi realmente um ótimo primeiro semestre para a gente. Já que a gente está falando de long e de Pamela também, cara, falar um pouquinho de Mundial. Você esteve presente nos dois Mundiais, né? Em Nice e em Kona. Como é que foi a tua visão interna do Mundial estar dividido pela primeira vez? Enfim, a gente especulou bastante nisso ano passado. Gravei com o Fabinho Carvalho e o pessoal do Trilatos também para a gente falar bastante sobre isso, mas expectativas, agora você que foi nos dois ali, o que você achou? Tua opinião? Então, primeiro ano dessa divisão, né? E o primeiro foi em Nice, né? Eu fui com os atletas amadores aqui da equipe. Uhum. Durante a semana, eu achei bem fraco assim os eventos, o entorno da prova. Não parecia realmente com o Mundial para quem está acostumado com essa energia do Mundial, enfim, com tudo que apresenta o Mundial. No dia da prova, acabou que surpreendeu positivamente, até pela prova masculina, o tanto que a prova foi forte, tudo que aconteceu na prova, a dinâmica e tudo mais. Então, assim, por esse lado, acabou sendo bem positivo.
e principalmente no masculino ali com grandes ciclistas, a prova foi muito forte, isso deixou uma boa impressão. Do lado amador, a gente viu que o start list foi bem mais fraco do que o habitual. Muitos atletas não confirmaram a vaga, não quiseram a vaga, principalmente os que tinham a opção de escolher Kona ou Nice, a maioria optou por Kona. Então, não era o start list mais forte possível. Você viu um perfil de atleta que não eram aqueles que habitualmente estão em mundial, os atletas mais fortes da categoria. Então, deixou um pouquinho a desejar nesse sentido. Não sei se com o tempo isso vai mudar, né? Se a troca de geração dos triatletas, daqui a 5, 10 anos, os atletas que não estão habituados com Kona começam a optar e escolher por outras provas. Mas, olhando para o 70.3, que as provas elas vão mudando de cenário, já não são as provas mais fortes. Geralmente, os atletas, né, rola muita vaga e tal. Então, assim, acaba que perde um pouquinho do charme de Kona. E para o lado feminino, a prova única exclusivamente em Kona foi legal. Já olhei com uma outra perspectiva. A mulherada aproveitou ao máximo aquele cenário, sabendo que se isso vai acontecer novamente ou não. Então, as mulheres aproveitaram muito estar ali em Kona. Lógico que também rolou muita vaga, né, no amador. Então, chegou uma hora que eles estavam convidando algumas atletas que não tinham vaga e tal, mas acho que foi válido, principalmente porque a gente sabe que o número não é tão igual entre homens e mulheres praticando, então acho que é válido, né, você aumentar o número de vagas no feminino, para que isso possa aumentar cada vez mais. E por ser Kona, foi muito mais fácil. Agora, o grande perigo é o ano que vem início, né? Um percurso muito duro, e aí eu já acho que não vai ter esse brilho tão grande quanto foi as mulheres em Kona. Então, aguardar um pouquinho, mas possivelmente perca um pouquinho do brilho. Até mesmo no profissional feminino, por esse percurso tão duro, se duas ou três atletas se destacarem muito, eu acho que já começa a perder um pouquinho do brilho até para a televisão ali, né? Para acompanhar a prova. Em Kona foi muito bom, foi um ano excelente para as meninas, uma prova muito dinâmica, então muito disputada. Isso agradou todo mundo, então vamos ver como vai acontecer ano que vem. Lembrando que essa questão que você falou do convite de vagas tá rolando para esse ano, né? Sim. Muito. Vai rolar. No feminino, agora, as meninas que ficam top 5 no 70.3, eles já estão chamando para Nice, né? Exatamente. Então o Nice tá tendo essa peculiaridade aí da dificuldade do percurso. E, claro, eu acredito que muito vem um pouco do brilho e do tempo que a prova é enraizada em Kona, né? O Mundial é enraizado em Kona. Então, eu acredito que tem essa fase aí, né, de maturação. Então, eu acho que eles, na verdade, a tentativa deles é sentir essa febre e ver como que vai desenrolar, né? Mas realmente a gente tem que entender que para o feminino é sempre um pouquinho mais difícil, né? Então, poxa, pegar as meninas e botar naqueles 3.000 de ganho da altimetria lá é dureza, né? Né? Não dá 3 Então, mil. tem algumas coisas também que são, assim, de se analisar, né? Vou trazer um exemplo aqui como Florianópolis, né? O Ironman Florianópolis, ele é muito tradicional e tem um peso grande na América do Sul toda, não vou falar só do Brasil, na América do Sul todo mundo gosta muito da prova. Eu acho que é muito pelo entorno da prova, porque se você pegar a atração da prova em si, ela não tem muitos atrativos aqui, né? O ciclismo não é um ciclismo lindo ali, não é nada, né, extraordinário. A corrida hoje, 4 voltas. Só que o entorno na semana de criar uma vila do triatlon, isso é muito atrativo. Isso atrai a família, isso atrai patrocínio, isso atrai os atletas, isso atrai as equipes. Então você se sente membro daquilo ali a semana inteira. E quando você leva isso para a Roth, por exemplo, é a mesma coisa. Quando você leva isso para Kona, é a mesma coisa. E não é qualquer lugar do mundo que comporta isso. Então, Nice é uma cidade grande, onde você não consegue ficar se deslocando para cima e para baixo de qualquer maneira, onde você vai encontrar todo mundo. E Kona tem esse charme de você tá andando ali no centrinho, olha o Dave Scott, olha o Mark Allen, olha o Frodeno, todo mundo andando muito próximo. Quando você leva numa cidade grande, Nice, lá a gente estava de carro, né?
Então, pô, você tem que pôr naqueles estacionamentos gigantes, já é um estresse e tal. Você não se sente ali pertencente àquele ambiente. E no dia da prova, ok, né, a cidade toda fechada e tal. Mas esse charme de você encontrar um local onde todo mundo possa confraternizar, né? Até mesmo a travessia uma semana antes da prova. Em Kona, foi normal, foi uma travessia grande. E nisso tinham 120 atletas. Não pegou. Uhum. Então, eles precisam achar também esse local ali para que tudo possa acontecer. Talvez numa cidade na Europa um pouquinho menor e com uma estrutura boa, a coisa possa pegar, mas não sei se é nisso. Nisso tem um contexto histórico, mas acho que quando tinha esse contexto histórico, eu não estava no triatlo. Talvez a cidade fosse totalmente diferente, né? Ah. E uma Então coisa acho só que que já pega muito isso. que a gente está falando de tempo e tudo, é só também, o detalhe é o corte, né? O corte é igual para todo mundo, seja homem, mulher, PCD e tudo. Então, assim, quando a gente fala que do feminino vai ser mais duro, é um atleta que faz, sei lá, 5 horas, que seria um bom pedal, um excelente pedal para uma, por exemplo, uma Excelente atleta pedal. amadora em Floripa, ali ela vai fazer para 5 horas e 40, 6 horas, e aí os atletas que já fazem 6 horas em Floripa, as atletas já vão. E aí o combo são 10 horas, né? Que tem pedal mais corrida, não é isso, Palito? Que é o É, corte, né? Então é. você tem E aí que você tem uma hora a menos, né? é 1 hora a menos. Se você tem 9 horas para acabar tudo ali, então, tipo, vai cortando. Eu lembro de encontrar muitos atletas mais de categorias de idade mais avançadas, Mais velhos, mais isso. velhos, que eles falaram, cara, consegui sair para correr, então beleza, eu vou terminar essa prova. Mas o meu medo era esse, porque fica muito no limite. O cara já, se a pessoa já nada para 1 hora e meia, 1 hora e pouquinho, faz a transição, ela tem 8 horas e pouco para terminar um pedal, que é um pedal muito duro e muito técnico, que é uma Eu coisa que tive a a gente não tem oportunidade, no Brasil, né? eu tive a oportunidade de ir para Nice 2018 e 2019 assistir a prova. E essa questão do corte é muito verdade mesmo, sabe? Eu vi vários atletas entrando na linha de corte ali e não tem jeito, Não tem jeito. não tem o que fazer, não Então, sai. esses detalhes que, lógico que a gente, a Iron Man, ela não é burra, né? Pelo É, contrário. é. Mas a gente não sabe as negociações, da onde partiu a ideia de Uhum. dividir e tal. Mas, assim, também tem uma sensação em Kona. Kona ficou pequeno para a marca. Isso é fato. Kona Sim. ficou pequena para a marca. Então, assim, se pensar no esporte show, querendo ali buscar quase que nem uma major que coloca 20 mil pessoas, eles vão procurar outro local, né? E não vai ser em Kona. Então, tem tudo isso, a raiz do esporte, para onde ele vai, financeiramente, patrocínio, TV. Eu até fiz um post falando sobre tudo isso, né? Se pensar na parte técnica, né, mundial, ele tem que ser exclusivo, ele não tem que ser inclusivo. Se a gente pensar assim, mundial mesmo, né? Pô, aquele negócio de eu quero pegar a vaga e tal. Como a gente sempre olhou Kona como uma coisa assim, cara, o cara classifica para Kona, né? O atleta classifica para Kona, é um atleta muito bom. Quando isso vai se perdendo, até mesmo nos mundiais, quando a gente vê aqui nas provas de 70,3 a vaga rolando lá para o 45º, eu não sei se isso já é legal, entendeu? É. Porque você perde um pouquinho daquilo de mundial, né? Sim. Eu entendo a experiência, né, de você proporcionar experiência para alguns atletas que talvez não conseguisse, mas eu acho que existem outras maneiras de proporcionar isso que não com a chancela de mundial. Até mesmo eu estava falando isso como a Major, né? Você tem um tempo de corte, então eu acho que isso é bem bacana, porque quando você fala, pô, qual que é o tempo de corte da Major? É X. Cara, você já sabe que o cara que foi ali, ele, né, Sim. razoavelmente, ele tem um nível. Então, às vezes, algum equilíbrio entre a colocação mais o tempo de tais provas podem gerar algo positivo também, mas tem vários fatores, né? Até porque o Ironman, se eu não me engano, o último número foram 120 eventos no ano. Então, cara, tirando os 2 mundiais, os 4 mundiais, vai, 2 de meio e 2 de full, pô, você tem 116 eventos para botar gente. Você precisa É realmente. muita gente. Eu também acho que é igual a Olimpíada. Sou louco para largar na Olimpíada, mas esquece. É isso, não vai. Não vai. Exato. E é isso, porque é isso, que é difícil e não. É exclusivo mesmo, é para os melhores, enfim. Tanto que o Ironman criou o Legacy, né? Aquele programa Legacy era o programa disso, né? Eu te fidelizo, que como marca é a melhor coisa, né? Quanto mais fiel você for à minha marca, eu consigo te colocar lá. Eu concordo com você. Eu acho que
tá passando, arranhando, e eu vi muita gente que falou, cara, eu não vou para Nice mais, mas eu vou fazer um full de outra marca, eu vou pro Challenge Hot. Então muita gente falou, cara, eu sempre Aí quis tu fazer começa a perder. Hot, o Ironman vai me obrigar a ir pro Challenge. Exato, exatamente. Então, tu vê que Roth tem essa característica que a gente falou de Kona. Ah, é um lugar que vive o triatlon aquela semana, a comunidade recebe, então você se sente um astro ali, mesmo como amador, você se sente um astro. Você fala, meu, a cidade parou pro evento. E nisso, não, a cidade não parou pro evento. O evento aconteceu ali no final de semana, ponto. Durante a semana, a vida é normal. E em Florianópolis, você sente que aquela parte ali de Jurerê, ela respira triatlon, É outra né? história. Ponto, acabou. É aquilo ali. Então, isso tem um charme. Isso tem um preço, né? Exato. E, cara, mas acho que o movimento mais importante de 2023 foi a volta de Bauman aos treinos de triatlo. Acho que isso aí a gente precisa falar. Isso aí é a volta dos que não foram, é isso? Isso aí é quase 3 anos após. Como é que tá esse... Penando, penando, 14, abaixo de 14 quilos. Ô, Bauman, você que era da curta distância aí, agora vamos falar um pouquinho de curta. Como é que você viu esse ano aí dos brasileiros? Cara, então É... até tava dando uma olhada aqui, cara, realmente não. Tava vendo primeiro Miguel Hidalgo, a questão dos pontos, né, que eles conseguiram fazer aí, né, pro ranking olímpico, né? Eu tava vendo ali, tipo, a Copa do Mundo em Brasília, né, que o Miguel acabou ganhando, né? Que, tipo, pô, foi um baita resultado, né? Que coisa histórico para o Brasil, obviamente. Mas você vê lá o sexto lugar que ele fez em Pontevedra, né? Deu 846 pontos para o Miguel, né? A Grand Final, Então, né? nossa, realmente nas finais, né? É. Em Pontevedra são 846 pontos. Sabe uma coisa legal que eu vi assim, que o conflito assim entre os dois, entre Miguel e Messias, o conflito no bom Hum. sentido ali, né? A questão da pontuação é que, por exemplo, as copas, a pontuação deles, cada um ficou em uma prova diferente, sabe? É. Né? Isso, de certa forma, é bom. Tudo bem, é ruim porque tivemos muitas vezes os dois presentes nas duas provas, seria legais eles estarem sempre pontuando juntos, mas aconteceu que um pontou em uma, outro pontou no outro, e assim vieram vindo, né? Então, mas a gente acabou de abrir a tela aqui para dar uma olhadinha na pontuação do Miguel, como é que foi essa trajetória dele aqui para conseguir essa entrada aí, né? E É, realmente eu não sabia eu não tinha notado que o sexto de Pontevedra dele tinha dado bastante ponto para ele, né? Claro, é o é uma final, né? Então, final. grande resultado. Sexto colocado, uma final. Só para quem entende do triatlo olímpico, né? Porque, como o próprio Palito falou, assim, olha, o nosso triatlo é formado por atletas amadores. E muitos não entendem que um sexto numa uma final da Copa do Mundo é realmente um grande resultado, né? É, assim, algo, enfim, É. muito expressivo mesmo. E realmente é o que mostra ali, né, com relação à pontuação deles, né? Vou lembrar, Então, cara, foram dois o pódios, né, ranking. do Messias, né, em WTCS esse ano, então o Isso, Messias também evoluindo como atleta, dois pódios, uma Sim. prata e um bronze. Fala aí, Não, Palito. ele tem o começo do ano do Messias foi muito bom, né? É. né? Do Messias, o grande resultado dele foi em Cagliari, lá em 2022, Mas ele, que deu para ele Então, mas muitos pontos. ele fez terceiro em Abu Dhabi aqui, né? é, Abu Dhabi também. E segundo em Montreal também, né? é, Mundial. Não, dois, fez grandes resultados realmente em Copa do Mundo, né? não, e isso O WTCS também, né, que WTCS, é. é E legal com essa é evolução aí. que nem o Bauman estava falando ali da diferença dos dois, né? É, o Miguel, por ele ter a natação mais afiada, né? Por ele nadar sempre no primeiro grupo, ele tem essa tendência nas provas mais fortes, né? Na TCS, de ele estar ali no primeiro grupo, e o Messias, ele está ali no segundo, às vezes no terceiro, mas com a corrida dominante. E quando ele acertar esse ponto ali, ele é um atleta que ele briga para ganhar. E o Miguel, ele vem ali, como ele vem se formando, ele é mais novo, esse ano foi o ano de afirmação dele, né? Uhum. Então, ele fez um ano de realmente comprovação de que ele é um atleta que ele pode brigar ali pelas provas.
Então, hoje a gente tem dois atletas no masculino que no ranking olímpico, um é 10º, o outro é 12º. Então, o Brasil, ele formando ali no top 15, dois atletas de nível, jovens, né? O Messias já tem um ciclo olímpico nas costas, o Miguel é o primeiro ciclo realmente ali postulante. Então, é muito bom para o Brasil ter esses resultados, ter esses atletas brigando ali pela ponta. A gente acaba que, como o Balma falou, às vezes o atleta nacional ele não acompanha tanto, mas o que eles vêm fazendo é histórico para o Brasil. São resultados mesmo excelentes, né? Então, dá até orgulho de ver esses atletas e uma esperança para os Jogos Olímpicos, né? Que eles possam fazer uma grande prova, acertar na veia essa preparação agora. A gente até pode fazer um, uma nova gravação aí, convidando algum especialista aí que quem está dentro do circuito tem um olhar totalmente diferente do nosso, né? Então, às vezes, talvez o Diogo, alguém que participou ali ativamente do circuito para falar para a gente dessa preparação do último ano, da escolha das provas, eles têm uma visão totalmente diferente da gente que só acompanha aqui de fora, né? Com certeza, se tivesse ou o Miguel ou o Messias conversando aqui, eles trariam detalhes dessas provas, mas isso dá uma esperança muito grande, uma torcida para que eles possam acertar na veia, quem sabe uma medalha ou dois top 10 aí na Olimpíada, né? E acho legal que quando a gente gravou no passado, a gente estava falando muito sobre o feminino, né? A gente tinha um cenário do feminino muito forte, com 3 atletas postulantes a ter as 3 vagas, a gente tem 3 vagas, perdão, em Paris. E quando a gente teve um ano onde a Luísa, né, Batista se machucou demais, né, tá em lesão, tá em processo de recuperação para conseguir aí fazer o primeiro semestre de 2024 forte, caçando a vaga, né, indo atrás da vaga. Gravei recentemente até com o Gustavo Melins, que foi legal ouvir o fisioterapeuta dela, esse outro lado ali do interno. E a gente tinha o masculino Messias ali naquela aquele degrau disso, da natação, do quase vai, e de repente Abu Dhabi, de repente não, né? Mas em Abu Dhabi já, em março, bicho, bum, medalha. Opa, então Dez, peraí. 10 depois, de repente? 10 anos depois, treinando todo dia que nem um louco, mas é aquilo que a gente... É engraçado também essa maturidade do atleta, né? Você já tinha vencido o World Cup, tinha ido bem, mas em WTCS, um pódio logo de cara, na primeira etapa, né, do ano. Falou, opa, peraí, o jogo mudou e hoje a gente tem 2 masculinos, como você falou, 10º, 12º, feminino com a Vitória e a Jennifer, lá ali a Vitória 24ª, né? Sétima. Vigésima Vitória sétima, 27ª no ranking olímpico e a Jennifer 37. E a Luísa 37ª. 52. Então, no feminino, a briga está mais aberta, né? No É. masculino, o terceiro atleta é o Bravo, né? Número Uhum. 88. Então, é o primeiro ciclo dele, ele vem mais pontuando e pegando experiência para que depois ele possa realmente brigar, né? Por uma vaga, enfim, entrar mais próximo aí dos meninos que estão muito acima. E é até difícil você brigar com dois atletas que estão tão bem a nível É. mundial, né? Então, o Brasil quase que uma potência aí mesmo. Se você Uhum. virar e falar, tem um atleta em 10º e outro em 12º, à frente de muitos países que são potência no triatlo. E no feminino, a briga mais aberta ali, né? Porque a Luísa já foi para os Jogos Olímpicos, então tem essa experiência de saber como é o último ano do ciclo, conhecer ela mesmo, né? Quais são as provas que ela tem que pontuar. A Jennifer tentando ir para o seu primeiro Jogos Olímpicos, a Vitória seria o segundo também. Uhum. Então, no feminino, um pouco mais aberto, e principalmente sabendo que a Luísa tem muita força e que foi um ano ruim para ela, né? Claro. Ela veio lesionada, veio tentando carregar essa lesão, então isso é uma dificuldade do atleta que muitas vezes a gente acaba não sabendo, né? O atleta às vezes está machucado, está competindo e a gente não sabe. Só olha o resultado, o atleta, pô, não foi bem, não está conseguindo ir bem. E a gente só descobre que o atleta está machucado quando ele estoura e aí ele tem que parar e aí todo mundo fala, poxa, mas estava machucado e tal. É. Então, às vezes a Luísa ela já vinha carregando ali, né, como o Melinski falou, e aguentando e pontuando, enfim, até uma hora que não aguenta mais. Mas a perspectiva agora é que ela possa fazer um começo de ano muito bom, né? Porque ela, nos Jogos Pan-Americanos, ela já estava voltando e ela mesma escreveu ali que estava super contente de poder voltar a competir e sem sentir dor, e agora é um processo. Então a briga
um pouco mais aberta, mas lógico que a Jennifer muito bem ali, né, número 37, então precisando de poucos detalhes, mas a Luísa ali viva, né? É. Então, acertando um mega resultado. E para a gente é ótimo, né? São três excelentes atletas. Uma deve ficar de fora, né? Porque a chance das três entrarem são pequenas. Mas o Brasil com três grandes atletas, isso é muito bom para o cenário nacional, né? Um detalhe que eu queria trazer, assim, que eu acho que a gente falar até do Hidalgo, mas fazendo primeiro um gancho, acho que o Bauman até falou, a gente teve um World Cup de volta ao Brasil, né? Um trabalho de bastidores muito forte, enfim, tive a oportunidade de estar lá conversando com o Vigílio, com o Armando, saber a opinião de vocês, aí começa você, Bauman, a importância da gente ter um World Cup de volta ao Brasil, o cenário do esporte, no nosso esporte. Na verdade, o gancho que eu acho, que eu vou pegar até o gancho que o Palito falou no começo ali, sabe? Que os nossos atletas amadores, eles estão muito ligados à longa distância. Então, se você pegar a geração antiga, ela não existia, né? A longa distância era algo muito pequeno, né? Não existia. Então, todos os atletas eram ligados à distância olímpica, né? À distância curta. Tanto que lembro eu, pessoalmente, na primeira Olimpíada em Sydney, que o triatlo entrou, pô, todo mundo, a gente foi assistir o Juraci, treinávamos todos juntos, pô, a gente fez uma festa, um evento no dia, né? Não lembro se o Palito fez também, fizeram lá em Santos. Mas, cara, a gente Na fazia. casa do Chiro. Todo mundo É, assistindo o Chiro na casa do Chiro. então, aí, cara, a gente fez um evento com festa, uma multidão assistindo, entendeu? E hoje isso não existe mais. Mas, claro, obviamente, a gente não tem que tem que dar crédito ao Ironman por fazer o que eles fizeram, que foi startar o 70.3. Mas então trazer as Copas do Mundo para o Brasil e até as etapas menores é de suma importância para isso, para esse crescimento, para esse fomento de novo, né? O triatlo hoje ele virou direto, o atleta entra e quer ir pro Ironman. E nós sabemos que o ideal seria que não fosse assim, né? Que nós tivéssemos esse fomento passo a passo, que o atleta amador ele entrasse, né, visualizasse o cenário como um crescimento adequado de uma distância para outra e fizesse parte disso. Fosse legal para ele, como é legal para nós, como foi legal para nós, a gente poder ir para o Mundial na distância, né? Pô, eu ir para o Mundial na distância olímpica, short, seja lá o que for, era fantástico. E a gente precisava disso de novo. Essa força, ela perdeu demais. E eu acredito que para isso acontecer, veja, é um cenário difícil, porque como a gente falou, a longa distância hoje ela cresceu muito e a passos largos, avassaladores, né? Então eu acredito que teríamos que fazer isso novamente para que esse triatlon, a essência, a origem do triatlon voltasse a crescer, para que a gente pegasse atletas como a gente tem hoje, que nem nós falamos, pô, nós temos dois grandes atletas a níveis mundiais, que são Manuel e Hidalgo, né? Que, pô, é uma potência, como o Palito falou, é uma potência mundial no triatlo, mas que, pô, eles fossem devidamente reconhecidos, não apenas por uma fatia pequena do mercado, né? Mas todo o mercado, toda a nação, toda a tribo do triatlo nacional entendesse isso, falasse, cacete, esses caras, sem tirar o mérito das meninas, obviamente, não por isso, mas, pô, essa turma aí, então, né, essa turma aí do circuito olímpico, eles são muito fodas, né? E haver esse entendimento. Mas isso está perdido por esse gap que tomou uma coisa da outra, né? Que é, pô, faz um brasileiro de longa distância que teve lá em Brasília. Conta para mim o número de inscritos que teve. Se largou 50 foi muito. Você tá me entendendo? Aí pega qualquer prova de longa distância que tem aqui. Tá Tá certo. sempre cheio. Se pega a etapa do Challenge ou 70.3, então, pelo amor de Deus, né? Então é isso que acontece, salvo provas específicas, mas que isso é muito pontual e específico e que não vai mudar. Por exemplo, CS Caiobá, que é uma tradição do triatlo, que a prova lota e é uma festa, mas é exceção, e exceção a gente trata como exceção, né? Não é regra. Salvo a exceção, o resto do cenário ele tá assim. E a gente precisava fomentar isso de novo, sabe? Porque é algo que, cara, é a essência do triatlo, faz parte do crescimento do atleta dentro do esporte isso. E seria importante a gente trazer isso de novo para o esporte brasileiro. Então, eu vou puxar um gancho aqui para fazendo eu sempre gosto de tentar olhar um pouquinho quais são
os rumos, né, os países que estão com alguma tendência. Então, se falou muito da Noruega ali com os atletas principais, mas a França sempre foi conhecida como um celeiro de atletas, né? Uhum. E nos últimos tempos aparecendo muitos atletas. E isso ficou um pouquinho característico da ITU, né? Porque tem o circuito francês lá, onde as provas são mini sprints, né? Super sprint por time, e os atletas acabam competindo nesse circuito francês. E esse ano, o Mundial de Ironman na França, tiveram 4 atletas top 10 no Mundial de Ironman. Então, se você tiver que falar de um país que está fazendo um trabalho muito bem feito, são eles. Sim. Então, um trabalho completo, desde a base dos Exatamente. atletas competindo, super sprint, campeonato europeu, e aí vai para a ITU e vai peneirando até o Sam Laidlaw, campeão mundial de Ironman com 24 anos. Então, assim, o esporte como no todo, né, ele cresceu muito. Isso é evidente no mundo. O triatlon em 4, 5 anos, ele deu um salto de nível absurdo. Então, quando a gente olha o Campeonato Mundial de Ironman, quando olha o Campeonato Mundial de 70.3 esse ano, com vários atletas jovens dominando a prova, mudou, né? Os atletas jovens que não conseguem se enquadrar na ITU, eles vão rapidamente para o Ironman para disputar o título. E isso não atrapalha a ITU, pelo contrário, porque tem atleta top na ITU, que já se especializa muito cedo, e atleta top para 70.3 é Ironman. Mas por que que eles têm isso? Porque tem um N muito grande. Então você já consegue, né, destinar os atletas que vão para Ironman, os atletas que vão para 70.3. E o que faz isso? É a prova. Você Sim. tem que ter número de prova, 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 prova. E para a gente chegar nesse cenário, a gente precisa de prova, e não necessariamente. Quando a gente briga, de certa forma, com os organizadores, enfim, com tudo mais, para que No, possa, no, é, no bom para que possa fomentar o cenário, todo mundo sabe que é difícil, não são premiações milionárias, mas muitas vezes é o direito do atleta profissional ir lá e competir. Uhum. Então, a gente falou durante um ano aí, foi um cenário horrível, os atletas não tinham onde competir. Uhum. Isso voltando aos pouquinhos, eu fiquei surpreso na última etapa do Troféu Brasil, 1.200 atletas no triatlo olímpico lá em Santos. ia Era falar isso. distância olímpica e sprint. Isso é muito bom, pode ser uma volta do Troféu Brasil. Então, imagina se aos poucos o Troféu Brasil volta a premiar, volta ao cenário nacional. Eles podem ser novamente a maior prova do Brasil. Um Sim. circuito com 4 etapas. Se tiver uma premiação, ok. Não estou falando aqui de deixar ninguém milionário, de, né, algo fora do normal. Não, uma premiação ok. São 4 etapas. Mais o Sesc. Aí já vamos falar de 5 etapas no Brasil, distância olímpica. Então, isso volta a fomentar para que os atletas possam participar e ter patrocínio. E isso do atleta ele olhar muito para o Ironman, para o 70.3, Challenge, enfim, as grandes bandeiras no Brasil, quando a gente não tinha categoria elite, isso fica claro no 70.3 São Paulo, por exemplo, Floripa aqui, que não teve a categoria elite. O primeiro atleta a cruzar a linha, ele desperta esse interesse. E Sim. quando você não tem elite, o primeiro que vai cruzar ali é um amador. Sim. E ele desperta esse interesse. E você acaba transformando num ídolo. E não tem, eu não estou falando contra isso. Sim, Pelo não é um contrário. demérito, é um fato. Exato, não é um demérito. Agora, quando na mesma prova, como Fortaleza, tem a categoria elite e a categoria amador, é diferente. Você consegue enxergar a distância dos atletas de elite para os atletas, né, amadores, principalmente quando se tem investimento, né? Porque Sim. também não adianta falar da categoria elite sem investimento. Então, isso começa a voltar ao cenário normal. E tem espaço para todo mundo, né? O mundo vai se ajustando ali, os Sim. patrocínios, apoio, enfim, tudo mais. Só que o que não pode ser tirado é o direito do atleta de elite competir, né? Então, isso voltando, essas provas voltando, como a gente tem falado. Uma ITU no Brasil, uma Copa do Mundo, é importantíssimo. Se a gente volta, começa a ter Pan American Cup, começa a ter o World Cup e vai aumentando, né? Porque a chance do atleta que não está ali entre os bem colocados, né? Os que estão disputando mesmo
para ir para os Jogos Olímpicos pontuar é muito difícil, né? Tem que ter um investimento muito alto. Então, ele tem que competir sempre na Europa. E quando você começa, pô, tem uma chance de pontuar numa World Cup no Brasil muito bom, né? Sim. Então, isso aos pouquinhos vai melhorando. Espero que ano que vem a gente fale que foi melhor ainda do que esse ano, né? E teve Eu acho muito. Não, só que desse negócio da WTC, porque você falou de competir, teve muito atleta sub-23, foi a primeira prova de World Cup, então assim, a gente tinha 10, 12 brasileiros no masculino, 10, 12 brasileiros no feminino, podendo competir nesse altíssimo nível, entendendo onde é que é o sarrafo, entendendo onde dá para chegar. Acho que essa experiência para o atleta profissional também é o atleta que está vindo, né, da base também, que a gente tem que pensar também na renovação da base. Quer dizer, não tem nem Renovação, com base, né? certeza. A gente não tem nem base, né, no Brasil, né? Mas a renovação dos atletas, você ter essa oportunidade. Fala, Balmão, desculpa aí. a base, né? Ela é formada, ela está sendo formada. Opa, a base ela está sendo formada por projetos individuais aí, né, cara? E então Juraci. o próprio Juraci aí com a escolinha, projeto do SESI, né? É Uhum. assim que a gente É. vem vendo a formação da base, né? Eu acredito também que tinha que ter, por parte da CBTRI, por exemplo, um campeonato, não um campeonato único, uma etapa única, um circuito, então, também, né? Uhum. Circuito sprint, circuito olímpico, mas aquilo que você falou. Pô, tem que dar a premiação ali para o atleta profissional, né? Faz o Tem circuito que ter lá, condições, né? quatro etapas de sprint e quatro etapas olímpicas. Obviamente, botar uma em Xanxerê e outra em Manaus também não dá, né? Pô, querer. A gente tem que tentar também facilitar a vida do atleta para que eles possam viajar e não, né, não virar essa loucura aí que a gente sabe que é o custo. Então, eu acho que O triatlo já é um esporte caro. Imagina você ali com 13, 14, 15 anos no cenário nacional, começando a despontar. E se você não tem prova, você olha, pô, com 15 anos fala, tá bom, o que tem de objetivo? O Campeonato Brasileiro em dezembro. é É. isso, uma etapa. Você fica janeiro, fevereiro, março, abril, mas o que você faz? Você vai competir o quê? Aí tem uma etapa de um paraense, tem uma etapa que não são as provas que realmente vão preparar esses atletas Sim. para o circuito mundial. É Então, eu acho totalmente diferente, né? que essa da entrada da Copa do Mundo, da volta da Copa do Mundo para o Brasil, precisa existir esse fomento interno. Sim. Né? E que, na minha visão, esse fomento interno teria que ser aí por parte da confederação, fazendo um campeonato realmente, sabe? Sim. Com etapas, dando oportunidade para tudo isso que O, tá aqui. não, e fazer esses papos aqui, o Gabriel se ferra, né? Porque aí a gente fala pra caramba. Mas sobre isso do fato que o Bauman falou ali do Ironman, do 70.3 e até do envolvimento da comunidade do triatlon, mas eu fico olhando assim, eu acho que um pouco muito, quase 100% da culpa, não é mais do atleta que vem procurar o triatlon. Eu acho que hoje muito nós treinadores, sabia, Bauman? Porque o que acontece? Como isso é um mercado hoje, um mercado muito grande, se forma técnico a cada mês, né? Uhum. Para trabalhar com assessoria. E os treinadores hoje, eles não são de uma escola de treinadores. São pessoas que vão se formar e vão trabalhar com assessoria. E que não tem a cultura do esporte realmente, de conhecer quem são os atletas, a história do esporte, minimamente a história do esporte. E aí esse treinador ele vai passar para o atleta que entra no time dele o que ele conhece. E muitas vezes o que ele conhece é muito pouco do triatlon. Ele vai passar ali, quem são os ídolos? Ele mesmo não sabe. O que é uma prova? O que significa uma prova olímpica? Ele não consegue passar isso. Então, eu acho que a formação em cima está pior do que a de baixo. E aí você vai atraindo um público que começa a não conhecer a história do esporte. E isso é igual ao atletismo, que barra corrida de rua. Você forma 1.000 assessorias que não têm envolvimento nenhum com o esporte. E você tem corrida de rua em toda esquina, toda hora, todo momento. Mas se você perguntar realmente para quem trabalha com corrida de rua, quem tem envolvimento com esporte, se já foi numa pista de atletismo, se conhece a modalidade, não conhece. E aí você forma uma escola meio que errada do esporte, né? Então, Uhum. o problema acho que é muito maior, né? Muito maior do que a gente imagina. Quanto mais o esporte ele se populariza de certa maneira,
você vai perdendo um pouquinho a raiz, né? E quando o Bauman é bem mais antigo que eu, né? Bem mais velho. Toma essa para você. Vocês pegavam uma escola que os treinadores eles eram realmente do esporte, né? Uhum. E eu peguei o final dessa escola, talvez. Não existia um treinador que não era do esporte. Ele, ele era realmente do esporte. Ele sabia o que era aquilo ali, o que é o triatlo, quem são Eu os atletas, o que tava conversando, representa, né? tava conversando com a Georgia, que a gente tinha uma equipe com o Catinha, com o Cata Preta. Cata Preta acho que foi 11 vezes campeão brasileiro de triatlo. Vocês iam lá pro troféu. Você era da Clyde lá também? Pensa? Não, era uma outra linha. Então pensa, o cara era 11 vezes campeão brasileiro de triatlo. O cara tinha corrido o circuito mundial já em 90, né? Então, Então, realmente, é outra. Ah, aí faz, né, todo um sentido também. Mas, na verdade, é um... Balma apanhando do celular desde sempre. Idoso é. Eu falei da idade aí, ó. Tá Ó, vendo, né? ele entrega a idade dele e fica saindo aqui da live da gravação o tempo inteiro, daqui a pouco ele aparece. Mas enquanto ele não volta aqui, eu acho, cara, isso aí e tem um. Ó, voltou. Para de mexer no Opa, celular aí, ó. Você não tem essa cara, capacidade. Você não é dessa geração Z aí. Não é dessa geração que põe link, abre tudo do lado Deixa aí, não. quieto aí. Chama, pau, cara. chama seu filho para ligar e desligar o celular para você. Não vai inventar coisa, né? Fala, Balma. Você tá Mas, falando do enfim, Cata eu acho Preta que, aí. né, eu acho que para essa amadurecimento, reamadurecimento, de certa forma, do esporte nacional, é um contexto, né? De vários aspectos aí que a gente citou, né? Então, mas, obviamente, hoje, como o caminho do que ele tomou, mais uma vez, toma-se tempo, é necessário que alguém brigue, batalhe, lute por isso. Posso dizer que nós três aqui, né, há alguns anos, né, tomamos essa frente aí de batalhar pelo... Estamos escutando, né? De Então, batalhar pelo esporte, né, e tentar buscar esse cenário melhor aí pra gente. eu tô falando aqui, também tem uma meia-culpa que a gente, como imprensa, tem que fazer também. Acho que é de contar essas histórias, trazer esses personagens das antigas para mostrar para a galera quem é, o que foi, né? Quem capinou o lote. Eu acho que a galera não precisa do MBA para fazer triatlon. É nadar, pedalar e correr, mas, pô, tu quer ficar no esporte, conhece um pouquinho da história. Acho Um que pouquinho, a exato, gente, exato. eu sou fã de esporte, então eu quero aprender, eu quero trazer. Então, a gente sempre tenta mesclar aqui essas pessoas, trazendo um pouco de história, quem chegou, quem estava ali. Tem É isso alguns aí. nomes aí para o ano que vem também para trazer. E mesmo sabendo que às vezes o episódio não vai ser o mais famoso, tudo bem, eu acho que ali tem um capítulo importante da história que quem quiser conhecer um pouquinho, por quem são nossos atletas olímpicos, quem foram nossos atletas olímpicos, né, quem começou essa história lá atrás, é importante. Então, acho que formação de ídolo no Brasil é complicado, né? Isso que o Palito falou do amador, né? Nem, de novo, não é uma treta, então, galera, mas a Sim. treta profissional, não é isso, é oportunidade, a marca Não, viu e é isso. Cara, quem ganhou a prova é o primeiro colocado vira. E assim, o Brasil é uma. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar, né? O brasileiro Então, gosta de vitória. só para concluir um pouquinho aqui o tema, né? No Troféu Brasil, agora, no domingo, fazem, não sei se 1 ou 2 domingos, acho que 2 domingos atrás. E aí eu estava na prova, e largou o Reinaldo, largou o Tude, largou o Igor, aí o Gabriel e tal. E no Amador, o Fabinho Carvalho foi segundo geral Amador, e o Danger, que é o menino do Santos, que já tinha largado no profissional também, Rodrigo Faro, ganhou o geral Amador. E o Marquinhos Vinícius foi terceiro. Então Ah, são todos ex-atletas ah. profissionais. E eles largaram no sprint e tal, foi bem legal a prova, enfim. E toda vez que eu encontro com o Fabinho, a gente fica falando sobre esses temas. E aí tinham vários armadores tops e tal. E a gente tava falando, antigamente, na verdade, a coisa não mudou. Só que os armadores top, que eram os muito bons, que sempre existiram, vários mesmo, eles largavam o Troféu Brasil na categoria Elite, e aí a gente olhava, o Troféu Brasil tem 20 atletas profissionais. Mas não é que os 20 eram profissionais que só treinavam e... Não, os top largavam ali. Por quê? Porque eles são competitivos. Uhum. Eles são muito bons. E aí você formava uma categoria elite com 20 atletas, com 7, 6,
que são realmente os profissionais ali, e os outros brigando por top 10 que são muito bons mesmo, atletas amadores ali que não competem na categoria porque é muita diferença, é É. discrepante. O nível deles é muito bom mesmo. Então, assim, esses atletas engrandecem a prova. E aí você tinha uma categoria elite inchada, mas não porque todo mundo vivia do esporte, pelo contrário. Nunca foi isso. Você não tem Viver de esporte no num Brasil esporte. é difícil, Exato. geral. E isso não é só no Brasil. Sim. Quantos atletas lá fora que às vezes largam na elite, às vezes não, vários, e não são não vivem exclusivamente disso. Uhum. Então, quando isso foi migrando para você tirar a categoria elite e colocar vários amadores de nível para levar o título geral, você excluiu ali quatro, cinco, seis atletas às vezes que vivem disso e deu só a oportunidade desses outros atletas ganharem. Então, não tem problema, é uma categoria só, na verdade, os competitivos. E aí o atleta escolhe, poxa, eu quero ganhar a categoria às vezes com 6 minutos de diferença para o segundo, ou eu quero ficar em 13º brigando pelo top 10 aqui, segundo a segundo. Uhum. Você vai optar. E Sim. que eu acho que é muito mais legal brigar ali por um top 10, né? Você Uhum. que é competidor, que gosta disso mesmo, brigando cabeça a cabeça, do que você olhar e falar, Sim. poxa, eu tô ganhando aqui do segundo colocado com 10 minutos de diferença. Faz sentido para mim? Não, não faz. Ah, eu vivo de esporte? Não, mas eu amo esporte. Uhum. Não tem problema. Então você sempre teve a categoria elite com os atletas amadores que largavam ali. Isso não mudou. Esses atletas amadores vão existir pro resto da vida e sempre existiram, né? É. Finalizando esse tema também, lá só da World Cup, outra coisa importante, acho que até para a perpetuidade do esporte, foi o Hidalgo ter ganho, né? Porque isso, além de tudo, já era uma mídia espontânea, não especializada, muito boa. Então, vai sair no Sport TV, no Globo Esporte de Brasília, né, mais gente posta, porque é a vitória do brasileiro no etapa, então várias mídias ali vão falar, e acho que isso é bom que o nosso esporte começa a fura a bolha, né? Acho que isso é importante quando tem Exato. uma vitória dessa. A etapa está confirmada para o ano que vem. E acho que outra coisa que ajudou, coincidentemente, o mesmo atleta foi o Hidalgo vencendo o PAN, como venceu, né, no sprint final, Importantíssimo. Importantíssimo. porque esse show, esse corte foi transmitido pela Cazé TV, né? E a Cazé TV Uhum. fez um corte dessa chegada e postou, que foi muito legal, que foram pessoas que não conhecem do esporte, falando do esporte num canal que não é especializado em triatlo. E, cara, esse vídeo é gigante e eu acho que, cara, isso faz um bem danado pro esporte, de furar essa bolha, chegar em mais gente que não conhece e a formação de ídolo, principalmente colocar, no caso ele foi o Hidalgo, como uma referência. A galera que não conhece triatlo, mas fala, cara, eu vi o menino lá que ganhou o sprint, lá o Hidalgo e tal. Acho que isso é muito positivo para o esporte. Com certeza, Isso. quanto mais isso acontecer, né? Nossos É, atletas brigando e pleiteando o lugar mais alto no pódio, e principalmente o PAN é uma tradição no Brasil, né? é, Os Estados Unidos acabam que não dão esse valor todo, mas para o Brasil é importantíssimo. Um atleta é. que conquista medalha, ele tem um lugarzinho especial na mídia, né? Esse ano não foi televisionado em TV aberta, mas estava ali no Cazé TV, que hoje é uma febre, né? Uhum. E muita gente acompanhou. Então é importantíssimo, né? Quando o atleta consegue a medalha de ouro ali no PAN, ele tem uma exposição bem bacana e É. atrai novos adeptos, né? Isso é uma verdade, né? E outra coisa que eu vi, cara, em Brasília, a quantidade de gente que parou para tirar foto com o Hidalgo, cara. Isso é muito, pai com crianças e tudo, eu acho que é isso, isso fica na criança, isso, tipo, foi loucura, assim, o Hidalgo até conseguia, precisava fazer o antidoping lá, fazer o xixi, cara, ele não conseguia, porque, cara, abraçando, foto, a emoção, e aí eu quero fazer uma menção aqui ao Virgílio e ao Armando, que, cara, principalmente o Virgílio, eu nunca vi o Virgílio, conheço pouco o Virgílio pessoalmente, o que o Virgílio chorava, cara, no final dessa etapa, aí você vê, cara, toda a dedicação, trabalho, privações, Então, é mais um cara que viveu a vida inteira disso, né? é, Então ele tem essa importância, sabe a real importância dessa retomada, né? é. Ele viveu isso o tempo inteiro como atleta e agora está nos bastidores, então ele sabe a real importância, né? Vamos falar de 2024 agora, já tem quase uma hora, a gente quase não chegou em 2024 ainda. Eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, eu queria falar de PTO. A PTO, no começo do ano, 2023, falou calendário cheio de provas, não sei o quê.
anunciou, né, um acordo com a World Triathlon e teve muito problema com o calendário, principalmente quando o Ironman decidiu, né, dividir as etapas. Então, a gente teve 3 etapas só da PTO no ano, então menos dinheiro disponível, menos show. Queria saber a opinião de vocês. 2024, será que a PTO consegue se firmar, principalmente essa questão de calendário? Falaram que vou fazer 5 eventos de novo no ano, mas por enquanto só tem marcado o European Open em setembro e o Asian Open, se eu não me engano, está garantido também lá em Singapura. Eu acredito que para esse ano 2024, eles tomaram esse revés aí realmente, sabe? 2023, né? Mas eu acredito para 2024, cara, pelas últimas conversas que nós tivemos, as coisas tendem a se manter o que teoricamente deveriam ser, né? E mas o que eu vejo bastante também, cara, é ela querendo fazer essa pontuação aí, sabe? Pro ranking, né? Porque, por exemplo, ele se juntar a ITU, né? A ITU Long Distance lá, por exemplo, sendo a distância PTO ali, tá? É pontuação para PTO e ela continua se firmando como a PTO nesse quesito, né? Mas obviamente que a gente quer que os atletas tenham, né, provas, né? Mais provas, a gente vê, acompanhar esses espetáculos, né? Porque cada prova da PTO realmente é um negócio absurdo, né? Então, Então, é isso. Mas eu acho que esse ano eles parte do objetivo deles, eles estão conseguindo cumprir aí, que é a pontuação por ranking, então, né? esse ano, se você olhar assim, friamente, parece que foi um revés, mas foi uma vitória, né? Porque Sim. a gente tava em Kona para o Mundial quando recebeu a notícia lá da Ironman, foi um burburinho, né? Meu Deus, e A tal. Pro Series, né? E a gente ficou no aguardo da PTO, e a PTO já tinha mandado, eles têm os e-mails de mailing para os atletas, né, que fazem parte e tal, e eles vão mandando tudo. E uma das coisas que eles falaram, cara, isso foi uma vitória, porque conseguir com que a Ironman volte atrás e faça um circuito, isso mostra que incomodou, que realmente a Ironman olhou e falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa aqui agora que está incomodando, né? Então, assim, foi uma grande vitória a Ironman ter dado esse passo, ter criado um circuito. E se a coisa continuar evoluindo para que a Ironman tenha um circuito muito forte, com premiação cada vez mais milionária, e a PTO continue com o circuito dela, e com os anos isso fique quase que insustentável, o atleta correr um circuito ou outro, isso não é ruim, Não. porque nós vamos ter 40 atletas de um lado e 40 atletas do outro competindo dois circuitos. Nós vamos falar aí de 80 atletas, mais 40 atletas na ITU. Já estamos falando de 120 atletas envolvidos em 3 circuitos diferentes. Então, se tiver 3 marcas gigantes, como a PTO ter juntado com a ITU, eu acho que foi o último estopim para a Ironman falar: agora esses caras vão ficar muito fortes, porque eles vão ter a chancela de campeão mundial da ITU, que a Ironman não tem. Então se torna um título importantíssimo, com o dinheiro da PTO, com o envolvimento de longa distância da PTO, que a Ironman ela sempre se deitava no título de falar, o cara vai ser campeão mundial de longa distância da ITU, mas não tem importância. E aí, quando juntou duas organizações, o cara falou, opa, peraí. Agora nós estamos falando de $100 mil por etapa, estamos falando de 1 milhão de premiação. E mais a chancela, esses caras podem tomar um lugar que a gente não sabe onde vai parar. Então, acho que é o primeiro passo. A Ironman criar esse circuito foi ótimo. Abre oportunidade. Lógico que, falando aqui do outro lado, né, como América do Sul, sempre a gente fica longe do circuito, a gente fica longe das principais provas, mas o mundo ele está aí. Então, o atleta ele tem que lutar cada vez mais para chegar num nível que ele possa competir essas provas e quem sabe as provas comecem a ir um pouquinho mais para o lado de cá. Que, né, a gente já tem essas provas de nível C no Brasil que dão ponto, né? Então, assim, seria Em demais também breve, querer no em primeiro breve momento. conseguimos uma prata aí, né? Exato, seria demais querer no primeiro momento com o valor da moeda algo muito grande. Mas, por exemplo, Fortaleza já foi uma prova que pontuou muito bem, então, né, foi ótimo para a gente. E aos Sim. poucos as coisas vão acontecendo. Então, assim, a PTO também ela vem se reinventando até esse formato de
poxa, então vamos levar os principais atletas para a prova. Porque a gente sabe que o peso do Frodeno ganhar a prova, do Blumenfeld ganhar a prova, para um atleta que não é tão conhecido no cenário mundial, é diferente. É. Então, No caso, por exemplo, do Rico esse ano. Bogen. Complementando, o Rico Bogen ganha Exatamente. ser campeão de 70,3. Exatamente. Era onde eu ia chegar. Foi péssimo para Ironman o Rico Bogen ganhar. Não foi bom. E uma semana antes a PTO bombando com todos os atletas lá. Então, Concordo. assim, você quer o Frodeno campeão da sua prova ou você quer o Rico Bogen? Foi péssimo para Ironman ter um Sim, atleta que não é conhecido do público, um atleta com 2.000 seguidores. Então, sim. a PTO, nesse sentido, ela está bem esperta de falar, não, peraí, eu vou levar os caras aqui que atraem a mídia para minha prova e a Ironman vai ter que se mexer. E foi o que aconteceu, né? Pô, os atletas que foram bem na PTO da Malásia chegaram quebrados no Mundial de 70,3 e não conseguiram performar. Uhum. E a PTO deu risada, né? A PTO É, falou, cara, o nosso trabalho nós fizemos, né? Então vai ser uma briga, e é ótimo. Para os briga atletas, boa. eles começam a escolher, né? Aonde vai. E até explicar para a galera aqui que não conheceu, a gente soltou a matéria falando do Ironman Pro Series, uma série de 14 eventos dentro já, né, dos eventos que o Ironman tem com a premiação normal desses eventos, mas que no final do ano dão um bônus, esqueci o valor, e aí os mundiais têm peso dobrado, enfim, também para atrair, porque eu acho que o Mundial de 70,3 perdeu muita relevância no circuito, acho que era uma época que os caras conseguiam fazer o Mundial de meio e o full. Só que os atletas, o triatlo foi evoluindo no nível que não dava para ser bom nos dois. E acho que talvez um dos últimos foi aquele 70,3, o Mundial na África do Sul, Frodeno, Javier e Alistair, onde os três Uhum. se lesionaram depois da prova. Os caras correram para 1,6, 1,7 a meia. Os três se lesionaram para a prova e começaram a ver, ó, não dá mais para a gente fazer essa gracinha toda hora. Pô, essa prova foi histórica, né? E no feminino Foi. foi a, Pamela fez o a provaço. Riff, Annie Hall de Lucy Charles e a Pamela foi quarta, né? Teve a Que ano foi esse? Que a Pama fez quarto? 2018, né? 2018. 2018. Mas, então, o Pro Series entra com 14 provas, melhor de 5, né? Melhor de 5. Muitos atletas, né, já pendurando nenhuma na América do Sul, até a segunda ordem. Mas é o que você falou, acho que é legal que realmente sentiu. É o meme do Fala Galvão, e aí, Tino, sentiu. Realmente o Ironman mostrou que incomodou, e é legal, né, cara? Acho que você falou, eles voltam a entender que é importante ter o atleta profissional como a principal divulgação do evento, aquela criação da história, dos recordes serem batidos. Você falou, Rico Bogen, para a gente que gosta do esporte, é do caralho você vê um moleque que fez o, sei lá, terceiro meio da vida, quarto meio da vida, ser campeão mundial. Você fala, onde é que vai chegar, né, o esporte? Para a gente que é amante do esporte, legal, mas como mídia espontânea não é bom, né? Ninguém sabe. O Rico Bogen estava na chegada início. Eu demorei a reconhecer, eu não Aham, sabia aham, que era. aham, Aí eu exatamente. falei, caraca, aí eu vi um monte de gente assim, eu falei, puta, é o Rico Bogen. Porque não é um cara conhecido, ninguém conhecia, não tinha uma vitória expressiva até então. Não, no Mundial de 70,3 os amadores iam acabando a prova e perguntando, né? E aí, Blumenfeld ganhou? Não. É, Tá, fala o pódio. Aí ninguém conhecia. Os três. A galera não eram atletas conhecidos do público sim, geral. Então gera aquela, quem que é esse cara? Enquanto isso, na PTO, uma semana antes, os famosinhos todos é, lá, né? Então, querendo ou não, é importante para o esporte também que os famosos eles comprovem o é, rendimento dele contra os franco-atiradores ali, né? Se um franco-atirador ganhar, mas com o Frodeno em segundo, com o Blumenfeld em segundo, isso dá mais peso. sim, Mas valoriza, quando né? você não tem os famosos ali em quarto, quinto, sexto, né? Perde um pouquinho do sentido, né? Não, total. E uma coisa que é engraçada, você estava falando do não famoso, né? Ano passado o Sam Blaylock foi vice-campeão em Kona, mas ele só ficou famoso graças à treta que ele teve com o Sam Long, que foi muito divulgado pela PTO. Então ele chegou em Kona para se provar, né? Com aquele peso. A galera Uhum. conhecia por causa da treta. Não falou, ele vai quebrar, ele vai quebrar. Agora ele quebrou na Collins Cup e ele foi e fez o que fez. Então, assim, se talvez não fosse aquela treta e a PTO fazendo na narrativa, Exato. criando aquela narrativa, o que é justo. A PTO está criando esse case ali e é o jeito dela do negócio, né? Ela tem, pô, fez 3 provas no ano. Como é que para de pé pagando bônus e 1 milhão por prova?
né, o negócio tem que vir, a receita de patrocinador tem que vir também por outros conteúdos, né? Eu espero que a PTO consiga montar o calendário pelo menos inteiro, cara. Não sei se a Collins Cup também, a gente já fez especial sobre a Collins Cup, se é o melhor formato, se a coisa volta ou não volta, mas ter o European Open, o US Open, o Canadian Open, né, e o Asian Open, pelo menos seria interessante a gente ter pelo menos 4 provas, né, 5 provas, mas acho que para a gente que é espectador aí vai ser legal que, cara, o Ironman com certeza vai concentrar quase todos os atletas profissionais nessas provas do Pro Series, então vai ter 14 provas, grandes eventos no ano, mais talvez 4 ou 5 da PTO, mais mais Olimpíadas, né? Acho que é um bom ano para a gente ficar Ah, assistindo é um um monte de ano prova, ótimo. né? E o Mundial de 70.3 lá em dezembro, né? Uma E o época meio morta, agora vai é, ter atração, né? no A último, PTO abriu 2024 também é o amador, né, cara? Que eles é, já estavam fomentando bastante. Inclusive abriram uma etapa de duatlon, acho que no Asian Open, é. de amador. Estão A tentando essa. tendência é os caras ficarem gigantes também, né? Investimento eles vão retornar, né? Então, É. e é que nem a gente falou ano passado das organizações se mexendo, cada um trazendo alguma coisa diferente, né? Hum. Então, a tendência é os caras ficarem grandes também, né? A Ironman não nadar de braçada sozinha mais, né? Com E certeza. Jogos Olímpicos, 2024, ano especial, Jogos Olímpicos. A gente falou aqui por alto, mas, enfim, time masculino, time feminino brasileiro, a gente falou. Vamos falar de medalhas aí, talvez no feminino, o que vocês imaginam? No masculino, os noruegueses tendo bastante dificuldade para voltar bem, né? A velocidade, esperado, óbvio, mas graças a Deus é esperado que se os caras começassem a andar bem do nada, depois de passar um ano e meio fora, pô, acho que o Palito ia ficar puto, ia rasgar diploma, ia mudar de profissão, e eu falo, cara, os caras fazem tudo bem, velho, que é isso, né? Pô, Mas fica triste, né? Ficar vendo ganhar tudo, né? que Fica esperar triste. e, cara, Brasil, acho que a gente falou do Hidalgo, Messias em grande momento. Eu até briguei com os caras na discussão, falei, cara, é medalha. Os caras, não, mas o cara tem que evoluir. Eu falei, cara, eu sou brasileiro, velho. Sou brasileiro, Márcio Canuto no centro de São Paulo, chama Timbalada, chama todo mundo, é festa, cara. Para mim é medalha. Mas agora falando sério, o que vocês esperam das Olimpíadas e dos brasileiros também? Quer começar aí, Balma? Cara, eu acho que Olimpíadas feminino tem um grupo feminino ali que é muito forte, sabe? Que vem com a Beth Potter, que é a Taylor Spive lá, aquela Emma Lombardi, Georgia Taylor Brown. Então, o feminino ali, A Taylor Nipp também, né? Que é outra, né? ela Eu ia é, falar, a Nib é a aquela Taylor incógnita Nibb boa, né? É, Taylor Nibb que hoje é 10ª, né? é Já dessa. do ranking, tá? Então E tem ela esse fez um ano onde ela foi pra Kona, né? É, é, então brincou aí esse com a... feminino, cara, ele vem, o desenho é sempre o mesmo em todas as etapas, você pode ver, cara. É sempre o mesmo, pá, batidinho ali, sabe? Por isso que eu acredito mais em algo assim surpreendente no masculino, sabe? Para a Olimpíada. Porque como você falou, né, cara, eu sou brasileiro, eu também. E a gente pegar, né, a gente tem um tempo bom ainda aí. Pô, a gente tem o Miguel Hidalgo, se a gente pegar o ranking aqui, o Miguel Hidalgo em 10º, então, tá? 10º e 12º, né, Miguel e Messias. Cara, se pegar num dia abençoado, que cai os dois para dentro de um primeiro pelotão, saindo numa prova, numa Olimpíada, cara, o desenho pode ser outro, É, né? E a gente pode acabar tendo um pódio ali, um top 3 aí de um brasileiro numa Olimpíada, que aí poderia realmente ser um, um divisor de pô, águas, né, no esporte. pô, pelo amor de Deus, né? Tinha que ter como que chamavam lá? Que se o cara fizer o pódio, ganha 100 mil de uma empresa, 200 de Ah, outra, como que... Esqueci, o cara, que a bônus gente lá? chama. Não ia usar esse termo de bônus, né? Mas é isso aí, cara. Tinha que ter um bônus assim, ó. Se um dos brasileiros fizer lá um pódio, Coca-Cola, né? Vou pagar 500 mil reais. Um Ah, negócio assim, cara. Não é Ia ser bom, verdade? hein? Audi, vou dar um carro, vou dar um Audi A8 aqui. Então, seria muito legal. Então, eu acredito muito mais nessa variação no masculino, cara,
porque realmente existe essa possibilidade, sabe? O Uhum. feminino, pelo desenho, cara, eu sou um cara que fica muito no YouTube ali acompanhando as etapas da Copa do Mundo, etapa de PTO, acompanha tudo no YouTube, cara, de prova que tem entrado. E todas as provas do feminino, elas se desenharam muito parecidas, mas, cara, É. quase todas batidas ali, sem erro. Masculino não. Masculino sempre com muita reviravolta entre a turma ali. Então eu continuo acreditando, cara, como você falou, eu gostaria muito e acredito muito que se nós tivermos esses dois aí saindo num grupo da frente para a corrida, né, nadando junto e pedalando junto, que daí são condições iguais, né? Uhum. Não que nem o Messias teve que fazer aí algumas vezes saindo atrás, buscar o pelotão, já detona o cara, né? Não sai em condição igual, não adianta. Eu acho que saindo em condições iguais aí a gente pode surpreender realmente e ter algo muito bacana. Você, seu Rafael. Então, falando aqui do masculino, né? O Miguel e o Messias, eles apresentam uma corrida muito forte, os dois. Lógico que o Messias ele tem um pontinho, um asterisco aí na corrida dele para cima, né? É um dos melhores corredores do circuito. Então, a esperança é que ele, se ele estiver no grupo, a coisa joga para o lado dele. Então, acho que todos os brasileiros estão torcendo para isso. E o Miguel, por ele ter essa natação mais forte como um ponto positivo, ele vai estar no primeiro grupo. Então a gente tem uma esperança do Miguel ali no primeiro grupo. E ele é um atleta que se apresenta muito, né, no ciclismo. Ele é um atleta muito ativo no grupo. Ele não é um Se cara que fica esconde, né? quieto, né? Não se esconde ali. Eu particularmente gosto muito disso. Já Também perdi gosto. muita prova assim, mas também já ganhamos algumas. Então, assim, eu gosto de atleta que se apresenta ali. Então, o Miguel, no primeiros jogos, ele tem tudo para fazer uma grande prova. Falar de medalha é uma coisa muito difícil, né? São grandes atletas, então, ó, Koenigs, Alexis, Pierre Delacour, cara, Blumenfeld, Hayden tanta gente Wild, ali né? brigando, né? Teve um ano extraordinário, então, Vilaça, tem muito atleta brigando ali pelo pódio. Eu acho que essas últimas provas elas falam bastante, né, sobre os atletas que vão chegar postulando medalha, mas os Jogos Olímpicos eles sempre têm uma característica de apresentar alguma surpresa, né? Algum atleta ali às vezes que não era tão cotado e aparece. Então, Você lembra de também Sydney 2000, campeão? exato. Então, Um sempre tem essas alemão lá, características. um alemão que, cara, tava fora de Sempre, cogitação. sempre aparecem esses atletas, né? Hoje menos, mas pode aparecer alguém que não estava cotado ali, não como um atleta postulante a top 10, mas pela medalha. Mas se os meninos, poxa, conseguirem um resultado histórico ali, um top 15, seria muito bom e acho que a gente tem que comemorar muito pelo ciclo que eles fizeram. E um top 10 já seria também extraordinário. Então, se eles conseguirem um top 15 os dois, a gente tem que ficar muito feliz. E do lado das meninas, ainda sobra uma vaga, né, para as três, né? Então, decidir primeiro quem serão as três. E também, acho que as meninas têm essa condição de brigar pelo resultado histórico, né, para o Brasil. A Sandra já conquistou um top 10, então para superar isso teria que ser disso para baixo. Mas qualquer coisa abaixo de top 15 também seria um resultado fantástico. A Vitória e a Jennifer já têm a natação também ali postulante a primeiro grupo. A Vitória sempre, né, ali entre as primeiras atletas. Então, se acontece uma fuga, algo desse tipo, ajuda muito na característica de prova dela. Ela é uma atleta que, quando largou a PTO, a gente viu o potencial de ciclismo dela ali também. Uhum. Então, vem trabalhando muito forte com o Danilo para melhorar alguns pontos na corrida e conseguir fazer uma corrida muito forte após o ciclismo, né? Então, a gente até comenta, às vezes parece, poxa, mas esse atleta ele não corre tão bem e não, às vezes a característica da prova faz com que o atleta às vezes não faça o melhor tempo de corrida porque ele sempre estava ali na frente, né? Então, falta alguns pontinhos ali para acertar.
e elas têm condições de fazer isso também. Então, acho que a gente chega muito forte para esses jogos e com a torcida para que elas possam fazer o resultado histórico também. E pensando também, né, cara, no altíssimo rendimento, a gente está falando de Jogos Olímpicos, atletas olímpicos e top 10, não é assim, né, da noite para o dia, né? Realmente é um projeto, Não, é. vai crescendo e, assim, o Hidalgo está de 23 anos, né? Vai estar com 24 nos Jogos. Largando ainda, até tem mais duas Olimpíadas tranquilamente, o Messias já está com 27, 28, vai largar ali perto dos 29, então não sei se iria para Los Angeles, pensaria em Los Angeles, mas assim, é a evolução, né? Então o atleta não vai correr de 31 para 29, 30 em 6 meses, né? É uma evolução, então é factível. A gente brinca aqui de medalha, porque é isso. Vocês falaram de nome, né? Acho que, cara, o nome que eu sempre cito é o Frodeno. Frodeno, em 2008, o Frodeno não foi campeão mundial, né? Da ITU. E em 2008, ele, lógico, estava sempre ali nas cabeças e tudo, mas em 2008 ele foi campeão olímpico, mas ele campeão mundial nunca foi, né? Depois a gente pegou E uma não era época que os favorito, campeões né? não era favorito. E é isso, né? Saindo para correr, todo mundo junto ali, calor, né? Enfim, acho que é o amadurecimento do atleta. Acho que o Hidalgo esse ano passou por provas onde ele quase perdeu, o Brasil ele quase perdeu e voltou, então acho legal também o mental do atleta, que você sabe melhor do que eu, né? Nessa hora não é só perna, né? É a cabeça, é o atleta saber ali o que tá rolando. Mas, cara, se os jogos legais, assim, eu tava vendo, falei que você falou da França, né? No feminino tem três francesas, tem duas francesas aqui já, né? A Cassandra Belgrand e a Emma Lombardi já no top 4 aqui. E no No masculino masculino tem também, três né? top 9. E no masculino também, né? Então, tipo, a gente falou muito da escola norueguesa, né? Mas, na verdade, a escola norueguesa teve dois atletas, né? Porque no feminino ela não conseguiu ainda o mesmo resultado. Uhum. E até no masculino, depois o Casper Stornes, né? Outros atletas não chegaram. E o próprio Gustav Iden teve um ano ruim, o que é normal também, né? Ninguém é máquina. Mas a gente vê a França consistente, vem do título mundial do ano passado, na World Triathlon, título mundial esse ano, título mundial na longa distância. No feminino também, medalha de pódio o tempo inteiro. A França muito forte também. E em casa, né? Jogando em casa ainda, né? Tem essa, né? Vai competir em casa. Ano que Exato, vem. não, a França vem fazendo um trabalho Mas fantástico. você vê, pegando um pouco disso de história, né, do triatlon, né? O triatlon na Nova Zelândia e na Austrália, né? Ele sempre foi muito forte, né? Muito forte foi. No ano passado, assim, a gente podia comparar o triatlon australiano e neozelandês como um Quênia, né? Sim. Mas você pega o ranking mundial e você vê que continua isso é histórico, cara. Claro, a gente não tem mais aquele número absurdo, mas o Hayden, né, o Hayden, que é neozelandês, segundo, Uhum. né? E aí a gente tem o Hauser, né, que é Hauser, quinto, né? Então a gente tem ali, ó, a Austrália, historicamente a gente falando, claro, é que a gente tem três franceses entre os nove, né? Mas daí você tem também ali, ó, pegando um pouquinho da história do esporte, né? E não tem como fugir, né? No Brasil, pô, primeira vez foi cara, teatro é muito novo ainda aqui, né? É é, cru perto dessa turma, né? Então a gente tem ali, ó, pensando bem, ó, três franceses, dois, né? Um neozelandês, um australiano, né? Enfim, e a gente já tem dois brasileiros aí bem próximo dessa turma, né? Um é, dentro e um na beira ali. é. Então a gente tá bem realmente nesse quesito hoje, né? Senhores, considerações finais aí. Acho que a gente cobriu tudo, né? Tem alguma coisa aí, Palito? O Palito que estudou, vou conversar para a galera aqui. Quem estudou É, realmente a pauta foi o Palito. Então, estamos dependendo do Palito aqui nessa conversa. Então, a gente falou ali dos mundiais, mas só teria que ter uma. Ah, teve, acho que durante o Mundial vocês fizeram as lives falando da prova, mas só citando, né, as performances aqui do Sam Leibniz e da Lucy Charles, performance histórica dos dois, né? Então, dois mundiais com, com M maiúsculo, Sam Leibniz não tinha da onde tirar aqui, o Patrick em segundo, vindo ali com uma maratona de 2:32, mas a prova do Sam Leibniz realmente impressionante, o que ele entregou na bike ali foi algo muito, muito forte. E a Lucy Charles, depois da saga, né, de vários campeonatos ali brigando pela segunda colocação, perdendo para Riff, depois para Haug, e quando achava que ia, tem outra e leva,
e uma atleta muito merecedora, com uma prova também histórica. Então, para a Lucy Charles, eu acho que o Sam Laidlaw também, né, liderou a prova ali o tempo inteiro quase, mas a Lucy Charles da primeira braçada até a É, linha de chegada, liderando a prova. Então, é sozinha, muito né? Liderando e exato, sozinha, né? exato, é muito difícil você fazer uma prova tão solitária quanto ela. E ela sempre soube que para ela ganhar teria que ser desse jeito, e vários anos batendo na trave com essa mesma estratégia. E quando você perde, a estratégia é errada; quando você ganha, a estratégia é certa. E É. com a mesma estratégia que perdeu, foi a mesma que venceu, né? Então, ela foi coroada com título e com uma marca impressionante. Então, só para ressaltar aqui os títulos de Ironman desses dois atletas. E, Palito, até você entrou nesse. Lembrei de uma coisa aqui, a gente viu esse ano uma evolução também muito forte no triatlo longa distância feminino, né? O recorde da Chrissy Wellington caiu em 2023, depois de muitos anos, né? No masculino a gente já vinha recorde em cima de recorde, a galera ali dominando. A Laura Philipp quase bateu por alguns segundos, mas a Daniela Ryf atropelou o recorde lá, 8:08, né? Em Roth. Como é que você vê a performance feminina? Por ser atleta, ser técnico da Pamela Oliveira, nossa principal triatleta aí de longa distância. Como é que você vê essa evolução do triatlo feminino nesse último ano e o que esperar, né? Então, bem ressaltado aí. A 10ª atleta esse ano em Kona fez 8 horas e 50. Então, já mostra o nível da prova. E durante alguns anos, principalmente no começo ali, quando eu comecei a acompanhar o Mundial mais próximo, indo mesmo para Kona, tinha uma diferença muito grande entre a dinâmica masculina e feminina. No masculino, com os grupos, os ataques, oscilação, e no feminino a gente não via isso. Então a gente até começou a falar, pô, o masculino ele está evoluindo de uma maneira onde a prova ela fica mais agrupada, onde os atletas eles estão mais parecidos com a curta distância, né? E no feminino não, tinha uma atleta que se destacava, às vezes uma atleta tomava muito tempo na natação, dava tempo de buscar, enfim. E com o passar dos anos, isso está acontecendo primeiro no 70.3, as atletas foram migrando, e agora no Ironman. E esse ano a gente viu uma dinâmica muito parecida com o masculino, e eu acho que foi até mais equilibrado que o masculino e o feminino. A prova aconteceram mais coisas, mais atletas ali postulante, e com a dinâmica exatamente como sempre foi o masculino, com a Lucy fugindo, um grande grupo de perseguição, algumas ciclistas vindo de trás, mas elas não conseguem mais vir de trás e passar o grupo como se nada tivesse acontecendo. Então a gente via a Riff muitas vezes fazendo o que queria, e esse ano não. As atletas que vinham da bike, elas não passavam o grupo ali de qualquer maneira. Teve uma hora estratégica ali da prova, onde a holandesa ela passou, acho que quase 10 atletas, e depois ela pagou o preço. E foi muito igual ao masculino, onde não basta você ter um grande ciclismo, você acaba, quando você encontra o grupo, você tem que passar 6, 7 atletas, então essa dinâmica atrapalha muito quem vem de trás, e é muito bom para o telespectador, né? Você, durante 5 horas ali no ciclismo, 4 horas e 40, vendo uma dinâmica onde você não sabe o que vai acontecer. Então, fica ali uma briga pelo primeiro, segundo, terceiro lugar, mas o top 10 totalmente indefinido, né? Então, esporte feminino evoluindo, o triatlon feminino evoluindo muito. Eu mesmo, como técnico, fiz uma projeção para top 10, do que seria o top 10, e fui totalmente surpreso pelo que aconteceu na prova. Você não vê mais as atletas que estão ali em quinto, sexto, sétimo, com uma quebra, caindo para 20º. Isso não acontece mais. A quebra hoje, ela é uma corrida de 3:1, 3:2. Isso é a quebra. E antigamente você fala, não, vai ter alguém ali que vai quebrar para 3:20, 3:25 e dá para ganhar muita posição. Quem veio de trás não conseguiu. No máximo, descendo em 20º, se corresse muito, ia brigar para 15º, 13º. Então ficou muito bacana essa disputa no feminino, que é muito bom, né? Sim. Não, legal. A minha palavra final aqui seria, na verdade, que é um dos trabalhos, né, que eu exerço aí, que é agradecer aos organizadores de provas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesses últimos anos, que a gente vem trabalhando desde o início da pandemia.
que a gente consiga, né, com esses e novos organizadores que estão aparecendo, fortalecer ainda mais o triatlon, e em especial aí o triatlon profissional, que a gente tem falado, né, o triatlon amador, ele é bem servido. Então, que a gente consiga, com esses e novos organizadores de prova, aí, fortalecer mais ainda o triatlon profissional, manter esses nossos atletas, esses nossos ídolos vivos e ativos, né? Eu queria agradecer cada um em especial, não vou citar nomes, a gente citou vários aqui durante, né, a transmissão, mas queria agradecer a todos em especial. Hein? Boa. A gente tinha um ponto que a gente falou antes e a gente esqueceu de abordar aqui, que é o dos aposentados, né? Foi o ano das aposentadorias de 2023. Quer falar rapidinho sobre isso? Então, esse ano, o Santiago Ascenso aposentou do Pro, Bruna Man aposentou também, Reinaldo Colucci ainda não aposentou, mas não está ficando mais novo, né? Até conversei com o Colucci sobre isso. Ano que vem a gente vai ter estamos tendo um field reduzido e a base, os mais novos chegando ali, vai ficar bem aberto, né? Acho que É que esse assunto vai dar pano para manga para mais uma meia hora. Se estiverem a fim de entrar, a gente começa a falar já. Santiago vai largar o osso Cara, até que enfim. a gente vai pegar uma aposentadoria dessa, onde você pega um Santiago, que está aposentando do triatlon profissional, que vai largar a categoria numa prova de 70,3, por exemplo, muda o cenário da prova amadora, né? Que era o que a gente estava falando, né? Que hoje a gente tem alguns amadores aí que ganham, né, veja, sem demérito nenhum com o que está acontecendo, que a gente já citou, mas que esses atletas amadores que ganhavam as provas, né, agora vão pegar pela frente um cara, teoricamente sempre amador, né, mas profissional, né, então vão pegar um cara desse pela frente para competir, né, e o que deve acontecer, que não deve mudar, é o Santiago, a partir de agora, por exemplo, né, ele à frente dessas provas aí, levar as provas dos atletas amadores, na categoria amador, né? Então, é bom isso pro esporte, não sei se é bom pro esporte, eu acho que o triatlon profissional perde com uma saída do Santiago, por exemplo, tá? Entre outras saídas, tá? Porque ele é uma pessoa de relevância no triatlon nacional brasileiro e até mundial, né? E, então, acho que a gente perde, mas, obviamente, tudo é entendível para o esporte profissional, que a gente vem conversando há muito tempo, né? É entendível o atleta tentar depender de um calendário nacional é muito difícil, né? Muito, 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 muito difícil, né? E aí acaba até restringindo aquilo que ele quer fazer, né? Pô, tô a fim de competir, mas não tem o próprio competir aqui dentro. Aí tem que ficar viajando, né? Então, realmente, esse é o lado, esse é o X da questão aí, né? A gente restringir do atleta profissional, que o Palito comentou várias vezes, restringir do atleta profissional ter o direito de estar competindo. Tem direito de Né? E aí trabalhar, faz né? o quê? Tem direito de trabalhar, né? Aí faz com que o atleta vá lá e busque, né? Ou tome a decisão, a atitude aí que o Santiago tomou. A, a contrapartida disso aí é que, né, os atletas amadores que vinham ganhando as provas, fica bem difícil agora, né? Com uma... Eu acho que, assim, é um tema bem longo, né? Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de Santiago, é um caminho normal, porque ele passou por tudo no esporte, né? Quando eu comecei, ele já estava lá. Então, falou do Rinaldo, são atletas que passaram por todas as etapas, são vitoriosos e colheram os frutos disso. Então, assim, é o caminho normal. Chega uma hora que o corpo não vai mais e você não quer passar por tudo aquilo e acaba migrando. O Bauman foi um atleta que também migrou e tal, enfim, é o caminho normal. O estranho é quando a gente aposenta os atletas com 23, 24, 25, 26 anos, né? Aí é um caminho que não é normal, né? Porque você deixa de explorar talvez a melhor fase da carreira do atleta ali, quando ele está realmente pronto para competir bem, para ganhar, enfim. E ele acaba. Tem N atletas que, se a gente parar aqui para falar, que pararam com 24, 25, porque não conseguiram exercer a profissão, né? E que a gente sabe que é tão difícil. Então, assim, é lógico que para o triatlo, quando a gente perde ícones, não é bom, né? E essa renovação, ela, no nosso esporte, ela não é tão rápida. Deveria acontecer mais, a gente já deveria ter prontos aí 5, 6 atletas do mesmo nível competindo hoje, a gente não tem.
Então, isso é bem ruim para o esporte nacional, mas é um caminho normal, né? Se a É. gente olhar os países, os tops, a gente fala do Frodeno parando e um campeão mundial com 22 anos. Então, assim, eles não vão sentir. Por mais que você tenha um nível gigantesco, você tem essa renovação que a gente não tem. Mas é normal, é um caminho que é o natural do esporte e que a gente precisa dessa renovação mesmo, que apareçam cada vez mais atletas e os ícones, quando eles param, que nem você citou, o próprio Virgílio, a maioria acaba que, de uma certa maneira, trabalhando nos bastidores e incentivando que apareçam novos atletas. Então, às vezes, do lado de fora, a gente consegue até trabalhar mais ainda pelo esporte do que dentro do esporte ali competindo, e tenho certeza que vai ser esse o caso, né, para que trabalhe, para que apareça mais atletas, mais provas, mais recurso e o triatlon ele precisa de gente trabalhando dentro e fora. Tenho certeza que isso vai ser o caso, né, que vai trabalhar muito pelo esporte e agora um pouquinho nas quatro linhas de fora, né? O Santiago tá treinando mais depois que aposentou, velho. Até olhei e falei, caralho, Santiago, você tá. Agora aposentou, quer treinar mais. E eu perguntei Fala, para eu tenho eles. tempo, né? Perguntei Agora tem para ele, e daí tempo. eu perguntei o que muda no treinamento. Não, nada muda. Não, eu só perguntei pra ele, falei, cara, você tá preparado para talvez liderar uma natação na vida? Eu falei, você vai saber o que que é isso, que é a melhor natação do dia, você tá preparado para isso? Ele deu risada. Palito, tuas considerações finais aí, meu velho. Então, acho que abordamos um pouquinho de cada tema. Se desse, dá para ficar falando aí 24 horas. Espero que seja um 2024 ainda melhor para o triatlo no geral, né? Para o triatlo mundial que vai muito bem, obrigado. Para o triatlo nacional que teve um ano positivo, de evolução em todos os aspectos, mais provas, mais atletas envolvidos, as marcas, acho que os patrocinadores, todo mundo voltando. Então, isso é bom para todo mundo. Então, 2024 seja um ano com cada vez mais bandeiras no Brasil, né? Para que todo mundo possa usufruir disso. E um ótimo ano em geral para todo mundo. Isso é o que eu desejo. É isso aí. Boa, estamos gravando no final de 23, o episódio sai 24, mas acho que é isso. A gente tomara que o cenário seja cada vez melhor em 2024, continuar trabalhando juntos aí, nós três e toda a galera aí dos bastidores, né? Que o grande público não sabe metade das dores de cabeça que a gente tem com prova, com organização, enfim, para fazer esse cenário evoluir. Continua, você já sabe, contando com a gente, com o Nutri, comigo. E vamos embora, vamos fazer esse esporte bombar ainda mais em 2024. Valeu, Beleza, meus senhores. amigos? Em 2024 eu desejo ver se eu consigo gravar o episódio com o Bauman, que eu nunca consegui. O cara nunca tem agenda, Palito. Cara, muito Normal, né? provável. Vou cobrar Normal. aqui agora. Nunca Muito provável. rola. Tá cobrando aqui, ó. Tem 2024 inteiro. Esse aqui é o primeiro episódio Ó, do ano. 2024, primeiro episódio, então. Vamos lançar o Segundo, o primeiro primeiro é depois desse. esse. Segundo. Então, segundo. Pronto. É só meu Deus, eu só quero isso. O resto das provas vão se resolvendo. É só isso que eu quero. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, meus grandes amigos. Valeu, até semana que vem. Abraço.